E aí, pessoal, o efeito Danley na política do Grêmio. Entenda os movimentos e entenda também como a torcida irá receber a próxima eleição. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes fique com os metais Thalita. Isso mesmo, esse vídeo é da linha Black de metais Thalita. Em todas as lojas do segmento, você encontra a melhor torneira para a cozinha e para o banheiro com metais Thalita. Chegue na loja, 10 anos de garantia e diga o seguinte: eu quero metais Thalita. Isso mesmo, não deixe de comprar metais Thalita, que também, claro, é parceiro aqui do CCD. Gente, vamos falar um pouco de política no Grêmio. O Grêmio que foi objeto de política partidária, que participou aí de uma série de questões envolvendo a política partidária nos últimos tempos, o presidente do Grêmio demorando para dizer que não seria candidato ao governo, mas agora é hora de falar da política no Grêmio. Que movimentos nós estamos vendo? O que se pode notar de movimentos na parte política? E tem muita coisa acontecendo nos bastidores do Grêmio. É preciso, desde já, comentar quem são os protagonistas. E eu posso começar até com o protagonismo dos atuais dirigentes. Romildo Bolzan, que em determinado momento era o grande líder do clube e que colocaria o próximo presidente, outro, como foi com Fábio Koff durante muito tempo, perdeu muita força. E a partir dessa derrota, e eu falo no campo político do presidente Romildo, o que se viu foi uma movimentação dos grupos que faziam parte dessa gestão tentando se desassociar. Serão 2 eleições no Grêmio e elas já começaram, mas elas vão ter, claro, em setembro e outubro as suas definições. Quais são as eleições? A renovação de metade do Conselho Deliberativo e a eleição presidencial. No Conselho Deliberativo, tem um ponto que começa a se movimentar fortemente nos bastidores e que vai mexer com a eleição. O nome dele? Danley. Conselheiro do Grêmio, ex-jogador, ídolo do torcedor, prepara uma chapa para o Conselho Deliberativo com integrantes gremistas que não participam do atual estágio de movimentos políticos no clube. Essa é a informação. Danley prepara uma chapa de movimento apenas de torcedores do Grêmio, sócios obviamente, que não participam dessa política comum, sobretudo a que consome o Grêmio nos últimos anos. E isso mexe com o ambiente. Os grupos tradicionais, grupos políticos que fazem parte lá, o Grêmio vencedor, o Grêmio independente, o Grêmio mais, o Grêmio maior, o Grêmio gremista, o Grêmio não sei o quê, isso tudo normalmente se juntam em chapas, até formando grandes chapões para segurar ou para ter o controle da situação, vão ter, a partir deste movimento de Danley, que é conselheiro do Grêmio, vão ter um forte concorrente nas eleições. Por quê? Porque o torcedor do Grêmio, o sócio do Grêmio, está de fato incomodado com esse modelo político que comanda o tricolor nos últimos tempos. Dito isso, a gente vai para a presidência, porque as chapas se organizam entre os movimentos e agora surge uma chapa totalmente independente com pessoas que são grandes gremistas, mas não vinculados a essa política. E vocês podem ter certeza que isso vai movimentar cadeiras no Conselho Deliberativo do Grêmio. Dito isso, vamos à presidência. 2 nomes surgem, ninguém se colocou como candidato ainda, 2 nomes surgem como candidatos nesse momento. Um nome de Odorico Roman, vice-presidente, no ano de 2017, o ano do título da América, e Alberto Guerra, também vice-presidente, ainda no ano de 16, mas também depois diretor de futebol de Duda Cref. O Alberto Guerra também havia sido diretor de futebol quando
Renato desembarcou em Porto Alegre pela primeira vez, um homem muito vinculado a Renato Portaluppi. Dois nomes que eu considero muito bons, nomes fortes e que neste momento ganham mais corpo junto à discussão política. Mas estes dois nomes, eles obrigatoriamente passam pela escolha do Conselho e é do novo Conselho. E aí está a grande discussão. Para se chegar à votação em Assembleia Geral dos Sócios, é preciso ter um número X de votos dentro do Conselho. E como nós temos uma eleição que vai receber dos sócios uma crítica ao trabalho de Romildo Bolzan e aos grupos que estiveram com Romildo Bolzan nessa gestão, porque não adianta tentar se descolar agora. Todos viram o que aconteceu nos últimos anos. E a derrota de agora, ela não cai só no colo de Romildo Bolzan ou de Denis Abraão. Ela cai no colo de todos os grupos que em determinado momento mudaram o estatuto do Grêmio para o Grêmio ter, por exemplo, uma reeleição de Romildo Bolzan que chega a 8 anos no comando do clube. 8 anos. O presidente Romildo vai fazer 8 anos. Isso não existe na história do clube. Então essa relação vai cobrar desses dirigentes, no caso desses movimentos políticos, essa ação. E isso pode, através desses grupos mais independentes ou não tão vinculados à gestão, que consigam votos importantes, e isso agrega cadeiras ao Conselho, o que pode também determinar um terceiro nome, que possa surgir exatamente destes movimentos. Até o momento eu não escutei nada relacionado a um terceiro nome. As pessoas perguntam muito, o Darley poderia ser candidato? Acredito que sim. O Darley pode ser candidato, mas o Darley não será. Tive a oportunidade de conversar com ele e o Darley não é candidato. O Darley ainda pretende mais uma legislatura lá como deputado federal e não vai participar da eleição presidencial do Grêmio, pelo menos diretamente. Acho que a tendência é que o Darley e esse grupo que está sendo formado por ele vá apoiar algum candidato, não sei se ou os candidatos que estão se colocando ou algum terceiro nome, mas com certeza. E esse grupo, obviamente, deve ser determinante para a escolha desse modelo. Esse é o ponto, esse é o quadro atual. Eu coloquei na capa do vídeo o efeito Darley. Por quê? Porque é exatamente isso que vai causar dentro do ambiente do Grêmio algo forte. Darley é muito ligado a Renato Portaluppi também, é preciso dizer isso. O Renato, que é também uma liderança muito forte, e aí a gente está trabalhando no âmbito dos jogadores. São relações que nós precisamos entender, peças que estão se movimentando, e a gente está aqui para contar para vocês. Não vou dar opinião sobre política, tá? Não vou dar opinião. Não pretendo vir aqui tentar fazer campanha para A ou B ou C. Não é essa a minha função. Só quero colocar para vocês os quadros para que o torcedor do Grêmio tenha entendimento do que está acontecendo e, claro, tenha a sua posição e a sua opinião. Um dia a gente, quando ficar definido os candidatos, os grupos, a gente vai falar muito sobre eles, colocar os pontos positivos e negativos dentro do que a gente entende. Mas sem posicionar politicamente, este espaço política não entra. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.